Bem-vindo ao nosso primeiro Deus, com os temas tão relevantes para a nossa edificação espiritual. Cada dia que estudamos este manual, esta revista, nós temos nos deparado com temas de suma importância, com revelações do Espírito de profecia para a nossa edificação espiritual. Te convido nesse momento a fazermos uma oração ao Senhor. Querido Pai, estamos já caminhando, avançando nessa jornada dos 10 dias de oração e temos aprendido, Senhor Deus, temas de suma importância para a nossa fé. Fica conosco, nos dirigindo, em nome de Jesus. Amém. Estamos no quinto tema, a obediência e a oração. O verso bíblico está em 1 João 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Se temos a certeza de que Deus nos ouve, então temos a certeza de que vamos receber aquilo que nós lhe pedimos, segundo a vontade do Senhor. No livro Testemunho para a Igreja, há uma citação que diz: o exemplo de Cristo nos mostra que nossa única esperança de vitória se acha na contínua resistência aos ataques de Satanás. A nossa vitória se acha na contínua resistência aos ataques de Satanás. O que a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7? Fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós podemos ser vitoriosos resistindo aos ataques do inimigo? Nos sujeitando a Deus. Nos sujeitando a Deus. Porque nós iremos assim sermos vitoriosos. Jesus Cristo já venceu por nós. Outra citação fala sobre a importância da cooperação humana. Deus fez muitos sacrifícios em favor da humanidade e dedicou muita energia para restaurar o ser humano, da transgressão e do pecado para a lealdade e obediência. Então foi feito um sacrifício em favor nosso, a fim de nos restaurar da transgressão do pecado para uma vida de lealdade e obediência. Deus quer combinar o seu poder com a nossa força humana, para que assim, esse poder combinado do poder de Deus com a força humana resulte em um trabalho nosso de apresentar Jesus e este Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e de modo a advertir as pessoas de que Jesus virá outra vez. Deus quer nos motivar, pelo poder do Espírito Santo, a nós usarmos os talentos que Ele nos deu, a fim de expormos a verdade para este tempo. Deus nos concedeu talentos, Deus nos resgatou primeiramente do mundo das trevas, nos trouxe para o seu reino de luz, nos pede que nós nos sujeitemos a Ele, para que assim o diabo possa fugir de nós. Deus nos pede que nós nos unamos à sua força divina, para que sejamos seus cooperadores, usando os talentos que Ele nos dá para a salvação das pessoas. Como devemos trabalhar para o Senhor? Com o espírito de humildade. A serva do Senhor fala no livro, na meditação, e recebereis poder, página 174, o seguinte: o Senhor age à sua própria maneira, para que os homens não se exaltem, nem em orgulho intelectual, atribuindo a honra e a glória a si mesmos. Deus quer que todo ser humano compreenda que suas capacidades e talentos provêm do Senhor. Deus trabalha por meio de quem Ele quer. Deus escolhe aqueles a quem lhe apraz para realizarem o seu trabalho. E Deus não consulta aqueles a quem enviará seu mensageiro. Deus vai mandar um mensageiro até você e Deus não quer saber quais são as tuas preferências. Eu quero alguém intelectualmente competente. Não, não é assim. Deus se vale, Deus utiliza das pessoas que andam com espírito de humildade. E Ele não consulta as nossas preferências. Deus se servirá de homens que desejam ser usados.
Eu acho lindo uma experiência na Bíblia, relatada no livro de Atos, no capítulo 8, que é a história de Filipe. Quando Filipe, ele foi comissionado pelo Senhor a se dirigir até um homem que estava numa carruagem voltando para a sua terra, né? Esse homem tinha ido adorar em Jerusalém, e ele no caminho, eu já comentei aqui numa mensagem anterior, Filipe, melhor dizendo, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, no livro de Atos, capítulo 8, verso 26, Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, esse caminho se acha deserto. Aqui diz que Filipe se dispôs, se levantou e ele foi. Ele aqui, a gente vê que ele combina com o trecho que da revista que nós lemos, que Deus se dispõe daqueles a quem ele quer. E aqui, então, diz que Filipe foi, e correndo Filipe, no verso 30, correndo, ele não foi caminhando, ele não foi pensando se ele tinha que obedecer ou não, ele se dispôs em humildade de coração, e correndo Filipe, ele se aproximou daquela carruagem e ouviu aquele homem lendo o profeta Isaías. Aí Filipe perguntou para ele, você compreende o que está lendo? E aquele homem, eunuco, né, respondeu, no verso 31, como poderei entender se alguém não me explicar? Então, Filipe sentou-se e começou a ler com ele e explicar as passagens que ele estava lendo. Aqui nós vemos que Deus escolheu Filipe, enviou Filipe, Filipe foi obediente, Filipe se dispôs a ir em obediência a Deus e fez o trabalho unindo a sua fraqueza com a força divina. E Deus usou Filipe para revelar a vontade do Senhor na vida daquele homem. E Deus quer nos fazer também Filipes hoje atuais, modernos, para cooperar, a nos dispor, a nos levantarmos em favor do Evangelho e pregar a sua mensagem de salvação àquelas pessoas que estão tateando no escuro, tentando compreender por si mesmas a palavra do Senhor. Como nós estamos também refletindo sobre as 3 mensagens angélicas nestes 10 dias de oração, nós vamos hoje meditar no capítulo 14 de Apocalipse, verso 7. Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Nós lemos o seguinte, dizendo em grande voz, aqui quem estava dizendo em grande voz era o anjo do verso 6, né? Eu vou reler o verso 6 e a gente entra no 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo. Esse anjo dizendo, no verso 7, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Que mensagem tremenda! Qual é o propósito dessa mensagem? Nós vimos aqui que é chamar ao mundo, chamar as pessoas ao arrependimento. Chamar as pessoas a se voltarem para Deus. A mensagem chama homens e mulheres. Se o texto bíblico diz que é para pregar para toda a terra, para cada nação, tribo, língua e povo, então está incluído toda a humanidade. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, escravos, livres. Todas as pessoas são convocadas, chamadas a terem um relacionamento com Jesus e andarem em obediência em resposta a esta salvação que Deus oferece. Em resposta ao que está escrito na sua palavra. Obedecerem a Deus e a sua palavra. Aqui nós lemos que o anjo chama as pessoas a temer a Deus. Temer a Deus não é a gente ter medo de Deus. Temer a Deus é termos reverência por Deus, é termos respeito por Deus, é andarmos em obediência ao nosso Deus. Esse temor está relacionado à obediência, conforme a Bíblia diz. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Está em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. O apelo para temer a Deus é urgente. É urgente. Nós vamos continuar falando por que essa convocação de adorar a Deus é feita. Por que essa convocação para adorar a Deus é urgente? Porque todos devem adorar ao Criador. A convocação é para que todas as pessoas adorem a Deus, adorem o Criador. E o que está em jogo aqui é a verdadeira adoração.
E essa adoração aqui, ela não tem a ver com as tuas escolhas, com o que você gosta ou você deixa de gostar. A adoração não tem como objetivo agradar a mim ou a você ou a outra pessoa. Ah, você foi para a igreja, ouviu uma mensagem pregada, ouviu uma mensagem cantada. Ah, eu não gostei, a pessoa poderia ter falado melhor, poderia ter feito assim. Esta mensagem, eu te digo uma coisa. A adoração ali não é para você, é para Deus. Quem pregou a mensagem foi para Deus, foi para exaltar o nome de Deus. Quem cantou um louvor foi para adorar a Deus, não foi para te satisfazer se você vai gostar ou não. Não é dessa forma. É para agradar a Deus, ao nosso Criador. A adoração não tem como objetivo nos agradar, e sim reverenciar, cultuar e agradar a Deus. A igreja remanescente, a igreja do tempo do fim, precisa adorar a Deus e não às nossas escolhas, não aos nossos gostos. Adorar a Deus também no sentido de viver uma vida de retidão, em obediência à sua palavra. Adorar a Deus fazendo os cultos em casa, levantando o altar de adoração em casa, com a família, com a nossa maneira de viver. Onde quer que estejamos, nós somos chamados a adorar a Deus, a viver uma vida de inteira entrega a Deus, resultando numa vida de adoração a Deus. Adorar também a Deus na fidelidade aos dízimos e às ofertas. Ah, eu adoro a Deus. Você é fiel nos dízimos? Você é fiel nas ofertas? Você é fiel no trabalho do Senhor? A Bíblia fala que a adoração não combina com infidelidade. A adoração não combina com roubo. Se você diz que adora a Deus, mas você não é fiel nos dízimos nem nas ofertas, você é um ladrão, está roubando a Deus e está dizendo que está adorando a Deus. É um pouco contraditório essa questão. Adorar a Deus na fidelidade dos dízimos e das ofertas e no seu modo de viver. Nós somos chamados também a rejeitar todo tipo de mensagem que não exalta Deus como Criador. Nós somos feituras de Deus. Deus criou todas as coisas em 6 dias, a Bíblia confirma. Em 6 dias. Então nós devemos adorar a Deus. E o verso de Apocalipse, ele vem nos chamando para temermos a Deus, dar glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez todas as coisas. Adorar. Nós precisamos andar em obediência e uma vida de oração, com humildade em busca de santificação. O Espírito Santo deseja fazer morada em mim e em você, para que nós possamos ser verdadeiramente adoradores de um Deus santo, de um Deus que ama, de um Deus que não mede esforços para alcançar o pecador, de um Deus que está ansioso em vir dos céus para nos levar de volta para casa. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a sermos impelidos para a frente e para o alto, desejosos de buscar o batismo do Espírito Santo, de também sermos pessoas que se preocupem com o próximo, em levar a mensagem ao próximo, em sermos úteis na causa de Deus e assim estarmos nos preparando e preparando outros para o encontro com o Senhor. Que nestes 10 dias de oração, ore por pessoas que estão à sua volta. Seja um intercessor pela sua família, pelos seus amigos, por sua vizinhança, por sua irmandade. Seja um intercessor. Clame a Deus o batismo do Espírito Santo. E vamos junto avançar na missão de pregar o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor nos chama a temer a Deus, a dar glória a Deus, e não a nós mesmos, a reverenciarmos o nome do Senhor, andarmos em obediência ao Senhor e sermos, Senhor Deus, cheios do Espírito, para revelarmos este amor, este Deus, ao mundo que perece. Fica conosco, perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém e amém.